É pro teu bem, meu amigo. Tomar as decisões difíceis, focar no longo prazo, fazer o que tem que ser feito. É pro teu bem, eles diziam. E só depois de muito tempo fomos perceber que os nossos pais tinham razão. Será que tem alguma coisa que tu precisa fazer que é pro teu bem e que tu ainda não tá fazendo? Nós estamos aqui para te convencer a mudar isso. E te ajudar a conquistar, vencer, superar os obstáculos da vida. É pro teu bem. Vem com a gente que é pro teu bem. Já que nós estamos falando em crianças, filhos e a preocupação que nós temos com os nossos filhos, e aí tu tocaste no assunto sobre o uso de maconha e a esquizofrenia, né? Ela muitas vezes é um gatilho para o desenvolvimento do quadro psiquiátrico de esquizofrenia. E existe uma faixa de vida, então a faixa etária que esteja mais suscetível, então em maior risco para sofrer esse gatilho quando usar a maconha e desenvolver um quadro de esquizofrenia? Essa é uma baita pergunta, assim, porque o que acontece, né? Qual é a fase da vida que a gente faz mais bobagem? É quando a gente é novo, né? Adolescente, dali em diante. Alguns até passam um pouco mais de tempo, né? Mais ou menos, né? Então, tem uma resposta biológica para isso, né? Do desenvolvimento, né? A parte que a gente controla mais os impulsos dos cérebros, né? Se termina, quer dizer, fica matura, né? Fica pronta no final da adolescência. Então, né? A gente já está perdendo nesse sentido, que a gente já não pensa muito bem, né? Depois isso vai acontecer de reduzir impulso, pensar um pouquinho melhor nas escolhas. Que idade que a maioria das pessoas começam a beber, usar cigarro, usar droga? Adolescência, 15, 16, talvez às vezes mais cedo, mas às vezes um pouquinho mais tardio. Então, já não é um momento bom, porque o cérebro não está ainda terminado, né? E se a pessoa já tem uma predisposição, como a gente falou antes, né? É horrível para ela, é o pior momento. Claro que não quer dizer que obrigatoriamente vá, mas quanto mais cedo tu vê se manifestar um caso de esquizofrenia, né, tudo que se manifesta mais cedo, né, é um prognóstico pior, né, pessoal? Então, assim, normalmente acaba acontecendo nesses momentos, né? Então seria o mais arriscado, assim, e por história familiar, aí tu saberia que é pior ainda, né, para daquela família, aquela pessoa, enfim, aquele contexto, né? Então, é essa questão, né? E o que eu ia falar, assim, só uma coisa que eu me lembrei no meio do caminho, assim, esse ponto é muito importante, tá? Porque eu digo assim, o tratamento de dependência química, tá? Não é tratamento buffet, que tu pega o que tu quer. Não vou comer salada hoje, vou comer arroz, batata frita, feijão, bife. Não, tu vai comer salada. Eu digo que o tratamento da dependência química é prato servido. Tu vai comer o que tá no prato, cara. Não quer comer salada, azar, tem que comer. Sabe? Então, assim, exato. Fazer o quê, né, cara? A gente tem que pagar imposto de renda, né? Alguém gosta? Ninguém gosta, né? O adulto faz o que tem que fazer. Exato. Então, assim, esse é um problema, né? Porque, assim, se a gente não focar no tratamento da dependência, maconha, cocaína, álcool, o que for, não adianta nem tratar as outras doenças. Não vai funcionar. Porque a droga, seja qual for a substância, faz muito mais mal do que o remédio consegue fazer bem. Então eu falo assim, e aí o cara vê, não, eu tenho tratar minha ansiedade. Cara, eu não consigo tratar a tua ansiedade se tu não tiver abstinente, se tu não tiver limpo. Mas eu não tô conseguindo, eu tenho TDAH. Cara, tu tá usando maconha, cara. TDAH, a maconha por si só causa desatenção e lentificação cognitiva. Eu não sei se tu tem que parar de usar. E não adianta eu tratar porque não funciona, sabe? Então esse é um ponto também, assim, que a pessoa tem que entender, né? Por isso que são 4 pilares, né? São pilares. Se tu tirar um, vai cair. Caiu. A mesa não para em pé. É isso. Ô, Fernando, tu falaste algumas vezes sobre a maconha ser uma porta de entrada para outras drogas. Isso também é uma coisa que costuma ser polêmica. Isso é algo sacramentado? Isso é uma coisa confirmada? O consumo de maconha, ele aumenta o risco de não só de exposição, mas de adicção às outras drogas? Sim, assim, porque, por exemplo, assim, o risco, né, biológico é o mesmo, né? A via de dependência é a mesma para toda substância, né? E outra, né, pessoal, uma polêmica nova, né? Mas assim, né, outras compulsões entram na mesma via. Comida, jogo, sexo, droga. Então, assim, a cocaína é ali, a via ali do núcleo accumbens ali, é aquilo ali, entende? Então, se a pessoa já está com isso, assim, vamos dizer, pronto para uma dependência, é uma barbada ela trocar de droga. Pode ser que ela não fique porque, não migre porque a droga de preferência é a maconha. Ok, fica ali. Mas é uma pessoa que já tem predisposição para dependência. O que ela pode fazer, então?
Se ela não usar as duas, assim como, né, a dependência, para com uma e aí migra para outra, compensa, faz uma compensação, que é um problema, né? Existe uma política de redução de danos que tem, sim, a sua validade, tá? Mas é muito complicado, né, quando a gente vê assim que acaba se utilizando ela para, então vamos usar maconha, sabe? Não, maconha também não é uma solução. A gente também não pode simplesmente sair do crack para maconha, tem um outro problema para resolver, né? Isso eu acho bem complicado, sabe? Em termos de cérebro, tudo é a busca do prazer. Sim. Né? Então, tu tá querendo sanar aquele, te fornecer mais prazer ou mais, né? E aí, por isso, o uso de qualquer uma dessas substâncias ou vícios, né? Que nem tu falasse, jogo, sexo, as drogas também trazem isso ao cérebro, que é o que ele tá buscando, no final das contas, né? Sim, e é justamente assim, essa questão do prazer, né? Ela é tipo a questão do Kindle, né? Vai aumentando, vai buscando, vai repetindo, e assim é que se estabelece a dependência, né? Uma vez estabelecida a dependência, assim, às vezes eu vejo assim um paciente, mas normalmente as pessoas falam mais por não saber, eu sou ex-dependente químico. Não, ninguém deixa de ser dependente químico. É um dependente químico em recuperação, abstinente, porque a situação está ali. É por isso que o tratamento da dependência química é um tratamento para a vida. Eu digo para os pacientes assim, não, mas eu já estou, sei lá, um mês. Cara, esse avião não decolou. Nós estamos na pista, mas nós temos que decolar, cara. Nós temos que realmente reforçar a recuperação. E não é um remédio, né? Isso é um outro problema. As pessoas têm uma ideia assim, medicina evoluiu, tal, tecnologia, ótimo, né? Realmente melhorou, mas não tem remédio específico. Eu tenho que trabalhar a cabeça da pessoa, eu tenho que ajudar ela a entender, né, que ela tem que estar preparada, né, que ela tem que estar pronta assim para a hora boa e a hora ruim, porque a droga, né, a substância, ela é muito cretina. Ela vai te pegar na boa ou na ruim, ela só quer te derrubar, entende? Então o cara tem que se antecipar. Então, assim, o que dá pra gente evitar? O que dá pra tu cuidar? Onde é que tu pode te fortalecer? E aí é tudo, né? Pessoas, lugares e hábitos, né? Que tem que mudar, que tem que ser revisto, porque não vai dar certo, ou pelo menos assim, o risco é muito alto, vale a pena? Eu vou contar uma história do paciente para você. Posso contar a história? Claro! Sim, né? Aqui nós estamos num bate-papo. Um caso, uma situação aconteceu, né? O paciente tinha muita dificuldade, tá? De ficar limpo, abstinente, tá? Por uma questão de ser jovem, de não ter emprego, fazia bico aqui, ali e tal, não sei o quê. Aí o cara, a gente não consegue, não adianta ficar internando. Muitas vezes as pessoas, a família, né, esposa, marido, o que for, vamos internar. Cara, internar é uma solução para alguns dias, meses, semanas ali, tá, mas tem que voltar e funcionar em casa, né? Então, aí, cara, nós temos que pensar, cara, já internamos, isso aqui e tal, o que nós vamos fazer? Não sei, eu perguntei, cara, qual é a única coisa que tu acha que não te faria usar droga, ou que não te faz? Aí, cara, eu só não uso quando eu tô com a minha filha, porque eu tenho que cuidar dela. Beleza. Tu só sai de casa com ela. Se ela não pode ir, tu não vai. Tá limpa 2, 3 anos. Entende? Então, assim, o que acontece? Aí, assim, ó, ele vem e fala, assim, ó, emocionado, e eu me emociono até quando eu lembro, assim, ele fala pra mim que quem me cuida é ela, na verdade. Eu não cuido dela. Eu tô ali, mas quem me cuida é ela, porque... Que legal. Exato, né, cara? Então, assim, aí é uma coisa linda, assim, né? É o amor, né, cara? O amor, assim... Quando tem o amor, assim, tu tem uma coisa, né? Eu digo pros meus alunos, vocês não têm filho, né? Eu digo pra eles, assim, né? Ou brinco assim, né, que vocês saibam, né? Mas assim, depois que tu tem filho, cara, é uma criptonita pra vida, sabe? Porque tu ama, tu não consegue não amar, não pensar primeiro neles do que ti, tu faz qualquer coisa, tu quer ver eles bem, né? Então, quando se tem isso, né, tu tem uma coisa muito forte, né, cara? E que a gente tá vendido, né, cara? Quando mexe com isso, desestrutura, desmonta a gente. Nós tava aqui conversando, falando de filho, né, cara? Então, assim, é esse tipo de situação, assim, que ajuda, né? Então, voltando pro tratamento, né? Então, não tem medicação, sabe? Nós temos que buscar ferramentas, né, para fazer a pessoa entender e buscar o que ela precisa, né? E não tem medicação específica para isso. Até tem algumas coisas melhores, assim, mas não tem milagre. E, Fernando, agora tu tocou no ponto que é isso que tu disseste, né? É o que hoje motiva a nossa vida. É o fato mais importante que nós temos, é o que a gente mais se preocupa e cuida. São nossos filhos. E aí, para quem está nos escutando em casa e tem filhos, vem aquela pergunta a todos, né? Como que nós podemos
prevenir nossos filhos? Como que nós podemos proteger nossos filhos dessa droga que a gente está aqui o episódio todo tocando nela e dizendo que ela é muito maléfica, ela é muito prejudicial e muito preocupante, perigosa. Como é que nós podemos deixar essa droga longe das nossas casas? É que nem a gente estava falando antes, né? Porque ela é tudo isso que tu falaste, né? E ela é especialmente perigosa porque ela não assusta, né? Ou pelo menos não de uma maneira geral, né? Hoje em dia, né? Então, é em casa, cara. É na convivência, nos momentos, assim, à medida, né, que vão surgindo, né? Eu tenho filha dos guri adolescentes, né, cara? Então, nesses momentos, assim, o meu gurizinho, eu tenho 3, né? 17, 13 e 4, né? Então, assim, todas as etapas, né? É nos momentos, assim, de tu ir conversando, trazendo, né? Deixando claro, né? Que tu vai viver as coisas, sabe? Só que tem momento, né? E passando essa mensagem, assim, dos problemas, né? Que as coisas... Claro, para mim fica muito fácil, que eu sou psiquiatra, para falar disso em casa, né? Mas, de uma maneira geral, é o todo, né, pessoal? Então, da questão do álcool, do cigarro, né? De que as coisas têm um momento, né? E tem um risco, né? Então, se a gente vai sendo... Imagina, se a gente vai tolerando em casa... A mensagem é muito nociva, entende? É muito preocupante, né? E daí em diante, né? Então, cara, isso... E tá próximo, né? E outra coisa que aí, né? Bem polêmico, né? Mas, enfim... É da polêmica aqui, né? Claro. A gente gosta. A gente gosta. Então tá... Cara, tudo na vida tem regra e idade, né? Rede social não tem. Tem ali o contrato do Instagram, sei lá o que, 18 anos, mas qualquer um clica ali e vai, né? Cara, isso é muito nocivo, sabe? Eu não tô dizendo que não pode nunca, sabe? Mas a gente tem que ter muito cuidado, todo mundo fala isso, né? Então, assim, ali tá aberto uma janela, né, para tudo, e tem muita coisa ruim. A gente vê como adulto e tem que selecionar. Imagina alguém que não sabe fazer isso ou que não tem ideia. Então, assim, eu acredito que isso vai crescer, tá, pessoal? Nos últimos anos eu tenho cada vez me tornado mais otimista, eu acredito, sabe? Então, assim, eu acredito que as coisas vão melhorar, sabe? À medida que a gente vai vendo que não tá dando certo, vamos ter que voltar um pouco, repensar. Então, assim, eu acredito que isso também está se mostrando, assim, sabe? Algo que, não, foi um pouquinho demais, a gente tem que rever, cuidar mais, sabe? Claro, é muito fácil, né? Tu larga uma criança com um tablet, um telefone, ou sei lá o quê, ela não incomoda, né? Não incomoda agora, né? Daqui uns 10 anos talvez incomode, né? Então, isso aí a gente tem que tomar um cuidado, tá, pessoal? Não é nenhum extremo, que não pode, que não sei o quê, não. As sociedades, pediatria, psicologia, isso é bem falado, todo mundo que tem filho hoje em dia sabe, né? As telas, né? Screens, né? Os tempos permitidos e sempre acompanhado, né? É isso aí, só que não dá para largar depois, né? A gente tem que continuar. Então, isso eu vejo assim como... E aí tu já previne as outras coisas, entende? Porque aí tu já tá mandando uma mensagem, né, importante de casa, e não é um controle total, tá? Porque também não funciona, né? A gente também, eles têm que também ir se experimentando, descobrindo, fazendo uma cagada, né? Aprendendo, errando, falhando, né? Enfim, mas a gente estando mais assim por perto e monitorando algumas coisas, sabe? É aquilo que a gente fala e a gente procura sempre praticar, né? Eu vejo que tu pratica muito. Esteja com seus filhos, viva com seus filhos, trabalhe, tenha suas coisas para poder dar uma boa vida aos seus filhos, mas a coisa mais importante para eles não são bens, né? É tu estar presente, a família estar presente. Então, tu está acompanhando em todo momento. Aquela criança, que no início é uma criança, vai ser um adolescente, ela tem que te ver como um aliado, né? E tem que estar querendo estar contigo, estar presente. E tu vivenciar isso, é o que eu diria assim, tu diria hoje que a maior medicação, ou a maior prevenção é a família. Sim, e assim, sem ser uma coisa extrema louca, né, pessoal? Lógico, claro. Assim, as outras coisas mais importantes, escola, amigos, etc, né? Mas a gente tem que cuidar disso, que a gente falaste, né, cara? É muito fácil tu trabalhar um monte, chegar em casa, ver uma TV, ver um vídeo no YouTube, não sei o quê. É o momento de estar em casa, né? E a gente, né, eu sei que as crianças de vocês são menores que as minhas gurias mais velhas, vai tendo uma mudança depois, assim, pequeno, né? Por que a gente não tem sossego com crianças pequenas? Porque eles querem estar juntos, eles não param, eles querem fazer coisa, tem que, né, cansar, porque também não dorme depois, né? A gente não para, né? É isso aí, é cansativo, mas é bom, mas é cansativo. Ok?
Aí vai indo para a adolescência, elas têm os momentos delas. Ela tem um momento que ela quer ficar no quarto, que ela quer fazer as coisas dela, aí ela já não quer mais estar tanto com a gente. Então a gente, claro, tem os momentos, mas a gente tem que prezar por ele. Tu tem que estar em casa, tu tem que estar disponível, tu tem que estar afim. Ah, tá cansado. Bom, azar. Até um negócio que depois eu falo com a minha mulher, com minha esposa, né? Agora nós temos esses momentos com o menor mais, né? Com as meninas também, assim, mas tem os momentos delas, da vida delas, a mais velha que namorada e tal. Mas depois eles vão seguir, eles têm que sair de casa. Eu falo assim, eu tenho que encaminhar 3 CPF na vida, né? Aí depois é eu e tu. E a gente só vai visitar ou vem nos visitar, né? Então, agora é o momento de fazer, né? Depois aí já foi, né? E tu pega uma criança pequena, cara, infelizmente eles não são capazes de verbalizar os sentimentos deles nessa idade, mas se eles fossem verbalizar os desejos e sentimentos deles, qualquer criança pequena que tu fizesse verbalizar qual é o maior desejo dela, diria, a atenção dos meus pais. Porque tu percebe no olho delas o quanto extasia elas quando tu tá ali presente, sentado no chão, montando um quebra-cabeça ou fazendo... Então é realmente a oportunidade de tu fortalecer o vínculo que vai durar pra vida toda. Eu chego em casa, assim, meu guri, né, tá ali brincando, pai, brinca comigo, vamos brincar. Né? Vamos lá, vamos pro chão fazer uma folia, né? Esses dias eu vi um vídeo, assim, muito legal, até acho que eu te mandei, assim, um cara falando assim, qual é a melhor coisa que alguém pode chamar, um cara muito bem sucedido, ele falou, pai, é a melhor coisa que me chama é de pai, sabe? Então, enfim, né, é isso aí. Fernando, checklist é pro teu bem, então. Definitivamente, então, a gente pode afirmar que o uso recreativo ou a dependência, principalmente, de maconha não são algo inócuo para a saúde. Definitivamente causam prejuízo, sim, ao menos no longo prazo. Mas a informação que tu nos trouxe é de que o uso de cigarros mais concentrados em THC, que é uma tendência mais moderna, já gera riscos de curto prazo também, como desencadear quadros psicóticos e até overdose, né? E que é uma coisa real, esse medo que a gente tem de que a maconha seja uma porta de entrada para outras drogas. Sim. Então a gente pode sacramentar aqui que a tua opinião e a nossa agora, com muito mais embasada também, é de que o uso de maconha em qualquer forma não é seguro, correto? Isso aí, cara. Para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar a respeito de um tema um pouquinho distinto, que é o uso de medicamentos à base de cannabis, mas com canabidiol isolado, que seria um componente não psicoativo, ou com baixas concentrações de THC. Esse uso, tu acha que tem espaço e é seguro? Qual é a tua opinião sobre esses medicamentos? Cara, assim, o que eu vou dizer para vocês? Assim, o canabidiol, né, que tem sido muito falado e tal, né, às vezes até chega um paciente, eu quero usar canabidiol. Tá, mas por quê? Sabe? Vamos ver se tu tem que usar o canabidiol, né, cara? Até porque a pessoa tem uma ideia assim, não, é tipo a maconha, só que agora é um comprimido e dá. Não é, tá? Não é. Tem concentrações, tem que a gente falar, acho perfeito, assim, tem canabidiol isolado, tá, que é, vamos dizer assim, só canabidiol puro, vamos dizer, né, e tem com algumas concentrações de THC, mas é bem pouco, tá, é 0,2, 0,3, que até o momento que se vê é que não piorou casos, não teve nenhum episódio psicótico e tal, até porque as situações que são usadas, e aí tem indicações já mais claras, né, por exemplo, epilepsias refratárias em crianças pequenas, tá? Mas assim, né? Eu costumo falar para os pacientes assim, né? Tu não vê criança com epilepsia na marcha da maconha, né? Então não é um caminho para legalizar, entende? O canabidiol, sim, e aí tem evidências consistentes. Então, assim, epilepsia para dor, né? Alguns casos de dor. Na psiquiatria, o que a gente tem visto, né? De fato, apesar de que, né, claro, né, a indústria sempre tenta tudo, né? Mas, assim, de fato, de consistente, a gente vê canabidiol para tratamento de ansiedade, tá? Agitação psicomotora, assim, pacientes muito agitados, assim, mais associados a algum retardo, algum déficit cognitivo, déficit intelectual. Então, acaba ajudando. Mas, claro, assim, ó, não é a primeira linha, né? É uma situação nova, né? Eu tenho meu preceptor de farmacologia da residência, sempre falava, né? O diabo é o diabo que é velho, né? Então, assim, são coisas novas, né? Então, vamos vendo. Mas, assim, as evidências são essas, cara, tá? Já tem algumas evidências que autorizam. Eu tenho alguns pacientes usando para essas indicações na psiquiatria, ansiedade e agitação.
resultados bons, né? Ficou legal. Tem uns que não tiveram resultado, é bom, né? A gente tentou e tal, né? Dá para usar, né? É uma opção. É uma opção. Ainda tem que ter mais estudo, tem que ter mais tempo para a gente ver. Então também temos que ir com calma, sabe? Não tem mágica, né? Esse mesmo preceptor falava para mim assim, quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que o lítio é o melhor, sabe? Por quê? Porque tem, sei lá, 70 anos de uso, sabe? Então tem muito tempo assim de segurança, né? Então tem que só ter um cuidado, não que está totalmente descartado, mas vamos ver o que realmente está indicado, né? Perfeito. Muito bem. Quando a gente tocou no assunto que a gente tinha que abordar a maconha, eu e o Will planejando os roteiros e episódios, eu não tinha dúvida nenhuma de quem a gente tinha que trazer aqui. E isso só se confirmou hoje, tá? Eu tenho um grande prazer de te ter como colega, como um grande amigo, e é um benefício muito grande, é um enriquecimento muito grande pro nosso programa, pro Teu Bem, ter te trazido aqui hoje para falar sobre esse assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, pessoal. Um prazer. Obrigado por nos acompanhar nesse episódio. É importante lembrar que o conteúdo apresentado aqui não se trata de aconselhamento médico individualizado e que não estabelece um vínculo médico-paciente com os ouvintes. Esse podcast tem como objetivo informar e educar sobre temas relacionados à saúde, mas cada caso é único e deve ser avaliado por um profissional de saúde qualificado. Portanto, se você tiver alguma dúvida relacionada à sua saúde, é imprescindível que busque auxílio de um médico ou profissional de saúde qualificado e licenciado. Obrigado e até o próximo episódio.